Olá, pessoal. Eu sou o professor Saskia Ribeiro de Almeida. Cumprimento todos e a todas. Eu sou professor de linguagens aqui no canal Conquiste Seus Sonhos Enem. E deixo aqui, primeiramente, os meus agradecimentos ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Pessoal, a aula de hoje é um assunto muito interessante e muito pertinente para a sua avaliação no Enem. Nós vamos falar sobre a formação de palavras, isso mesmo. E eu vou aproveitar, antes de começar a aula, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para ficar atentos e atentas, novidades do canal. Tem várias aulas que tenho certeza que vão ajudar você a gabaritar na prova do Enem. Mas vamos lá, à nossa aula de hoje, sem mais delongas, certo? Pessoal, a formação de palavras é algo muito importante no estudo da língua portuguesa. Por quê? Porque muitas palavras que nós utilizamos, nós não sabemos qual seria a sua origem propriamente dita, né? Qual seria, por exemplo, a palavra primitiva, né? Daquela palavra que nós utilizamos, tanto para escrever um texto, quanto para dialogar, né? E às vezes nós não sabemos da onde veio, não percebemos, né? Mas hoje nós vamos tirar nossas dúvidas, vou trazer bastante exemplos para vocês. No final da aula, ficam atentos que vai ter exercício para vocês poderem aprimorar os seus conhecimentos, né? E avaliar. Dê pausa no vídeo, volte à aula se for necessário, faça as suas anotações e não perca as aulas do canal, tá bem, pessoal? Vamos lá para a formação de palavras. Fomos uma breve introdução, né? A formação de palavras, elas passam por vários processos e combinações de morfemas para a formação de palavras. Destaca-se como os processos ou os seguintes processos de formação, que seriam esses principais processos aqui. Se chamam derivação e a composição, tá? Posteriormente, nós iremos ver o que seria, como ocorre essa derivação e essa composição, ok? Seguimos. Nós temos aqui os morfemas, pessoal, para entender o que seriam esses morfemas. Eu trouxe também um quadro aqui para exemplificar, tem a fonte ao lado, está bem? Mas os morfemas são relacionados com, eles são considerados, né, unidades ou elementos de significação que formam, por sua vez, as palavras, né? Então, essas morfemas, né, seria essas unidades, né, ou chamadas de elementos de significação que formam, por sua vez, as palavras, né? Seguimos aqui o exemplo do quadro, pessoal, morfemas. As palavras são normalmente subdivididas em partes menores, chamadas de morfemas, ou elementos mórficos, pessoal. Então, anote aí. O que seriam esses morfemas? Essas morfemas, né? São palavras. As palavras são normalmente subdivididas em partes menores. Essas partes menores, pessoal, é que nós chamamos de morfemas ou elementos mórficos, certo? Nós temos um exemplo aqui da palavra sapatilha. Sapatilha é igual. Sapati é um radical, certo? Mais ile, que é o sufixo, e a é a vogal temática, mais o S, que é a desinência nominal de número, né? Que dá a entender que são sapatilhas, né? São mais de uma sapatilha, então dá essa decidência nominal de número, né? De quantidade, certo? Nós temos também a palavra infelizmente, né? Igual in é o prefixo, mais feliz é o radical, mais mente, que é o sufixo. Aí agora nós vamos propriamente falar sobre a derivação, né? Como ocorre essa derivação, pessoal? Como havíamos dito a priori, as palavras elas têm a sua origem, certo? Ela veio de algum significado, e ela veio de uma formação de palavras, que é sobre o conteúdo da aula de hoje, pessoal. Então, a derivação, ela é formada quando ocorre o processo pelo qual as palavras novas
são criadas de outras palavras que existem na língua. Desta maneira, alterando o sentido, né? Essas palavras novas são chamadas de derivadas, né? E as que são a de origem são as primitivas. Então, agora vamos ter em mente, pessoal, porque ao decorrer da aula nós vamos falar muito sobre derivada e primitiva. Então, derivadas são o quê? As palavras novas, né, que fazem parte daquela formação, certo? E as primitivas são as palavras de origem. Então, anote aí para não esquecer, porque ao decorrer da aula nós vamos usar muito o termo derivadas e primitivas, certo? Primitivas. Temos aqui a derivação prefixal ou por prefixação, pessoal. Quando ocorre um acréscimo de prefixo à palavra de origem, certo? Aí eu trouxe um exemplo aqui no quadro, tem aqui ao lado. Por exemplo, ele ada, né? Mais papel, juntando o que se torna papelada. Então, papel. Temos ali a palavra de origem, certo? Papel. E aí o que acontece? Nós acrescentamos o quê? Um prefixo ada. E a junção deu a derivação de papelada. Ada. Papel, a palavra de origem, junto com o prefixo, se torna papelada. Certo, pessoal? Derivação. Oni, mais presença, que é a palavra de origem, onipresença. Tá vendo só, pessoal, como é fácil de entender? É só ter em mente que a palavra de origem ela é acrescentada e aí se tornando o quê? Uma nova palavra. Temos aqui a derivação sufixal ou por sufixação, né? Quando na palavra primitiva, que é o que é a palavra de origem, certo? Acontece um acréscimo do sufixo, né? Outro exemplo aqui, pessoal, da derivação sufixal ou por sufixação. A palavra brincalhão mais brincar mais alhão, né? Se tornou a palavra, derivou-se, né? Vamos colocar assim, a palavra brincalhão. Brincar mais alhão se tornou brincalhão. Outra palavra também de exemplo aqui, pessoal. Chuvisco. Chuva mais isco. Às vezes nós falamos as palavras, mas não nos atentamos assim para a origem. É tão normal você falar, né? É um chuvisco. Uma chuva forte, professor? Não, é um chuvisco. Mas se formos pensar, né, como que derivou essa palavra, né? Da chuva mais o isco, chuvisco. É mal mais vado, malvado, né? Mal é a palavra primitiva, certo? Que é de origem, e vado é o sufixo para poder derivar essa nova palavra. A derivação sufixal é responsável pela formação de séries de palavras da mesma classe gramatical, que, por sua vez, são formados novos substantivos, adjetivos, verbos e até mesmo advérbios, podendo ser classificados por nominal, verbal e adverbal, pessoal. Anote, isso é muito importante. Vejamos, vamos ler novamente. A derivação sufixal é responsável pela formação de séries de palavras da mesma classe gramatical, que, por sua vez, são formados novos substantivos, adjetivos, verbos e até mesmo advérbios, certo, pessoal? Podendo ser classificados por nominal, verbal e adverbal, certo? O nominal, pessoal, a sua formação ocorre pela junção de um radical
que o possibilita dar origem a um substantivo ou um adjetivo, certo? Por exemplo, cabelo, cabelinho, cabelão, né? Esse é o nominal, pessoal. A formação ocorre pela junção de um radical que o possibilita dar origem a um substantivo ou um adjetivo, certo? Verbal. A sua formação ocorre pela junção de um radical, faltou um L ali, pessoal, desculpa, que proporciona a origem de um verbo, certo? Por exemplo, amanhecer, atualizar, suavizar, né? Esse foi um exemplo aqui da Otsuka 2010. Nós temos agora o adverbal. É constituído pela junção de um radical para formar a origem de um advérbio de modo, certo? Por exemplo, alegre. Veja bem, está destacado ali, pessoal. Mente. Alegremente. Suposta, né? Não existe, certo? Tanto alegre quanto suposta. Mas se eu acrescentar ali, ó, mente nas duas, alegremente, supostamente, rigoroso, rigorosa, né? Rigorosamente. Então, isso aí é o quê? É adverbial. É constituído pela junção de um radical para formar a origem de um advérbio de modo. Compreender? Então, vamos lá. Compreendemos assim. Então, fica alegremente, supostamente, né? E rigorosamente, que é essa junção de um radical para formar a origem de um advérbio de modo. Seguimos aqui com a derivação prefixal e sufixal, né? O que seria quando na palavra primitiva ocorre um acréscimo de prefixo e sufixo. Por exemplo, derivação prefixal e sufixal, né? Temos exemplo aqui das palavras, pessoal. In mais feliz mais mente. Infelizmente. In é o prefixo, feliz é o radical e a palavra primitiva é ali, ó. Feliz radical, palavra primitiva, né? Mas aí a junção mente é o sufixo. Aí temos ali, ó. Infelizmente é o quê? É a palavra nova, chamada de derivada. Então é simples, pessoal. Quando você, se eu tiver ali, por exemplo, no enunciado, né, a derivação ou a palavra derivada, nada mais é do que a nova palavra, é a palavra que se formou, entende? Vamos lá. Derivação parasintética, né? O que seria? Ocorre um acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Derivação parasintética. Em mais rique mais ser é igual a enriquecer. Em é o prefixo, a palavra rico é a palavra primitiva, ou seja, a palavra de origem, certo? E o ser nada mais é do que o sufixo. E aí formou uma nova palavra, que é a palavra derivada, certo? Enriquecer. Então, é derivado, é a nova palavra, é aonde veio de origem para a nova formação. Seguimos, pessoal. Derivação regressiva. Presta bem atenção, anota, volta a aula para vocês lembrar na hora da avaliação, tá bem? Ó, derivação regressiva. Caracteriza-se quando acontece a
redução, ó, regressiva, né? A própria palavra nos indica que é algo que está regredindo, certo? Então, vamos lá. Caracteriza-se quando acontece a redução da palavra primitiva. Pode acontecer. Nós estávamos vendo agora, né, a priori, a junção e a derivação do acréscimo, certo? Agora, nós estamos na derivação regressiva, que é a redução da palavra primitiva. Isso também ocorre, pessoal. Vamos aos exemplos. Derivação regressiva. Resgatar. Resgate. Flagrante. Flaga. Trocar. Troca. Seguimos, pessoal. Se destaca na formação dos substantivos de verbais, né? Ou pós-verbais, né? Que por sua vez foram unidos por uma das vogais, por exemplo, O, A ou E, ao radical do verbo. Por exemplo aqui, chorar. Ali vamos ter a vogal O, choro. Cortar. Mais uma vez ali a vogal O, corte. Então pode ser o chorar, o choro, cortar e corte, né? Foram unidos que? Unidos por uma das vogais, né? Que pode ser a letra O, A ou E. Temos também, pessoal, a derivação imprópria. Vamos ver como ocorre a derivação imprópria, pessoal. Pode ocorrer a mudança de classe gramatical nas palavras sem sofrer alteração em sua forma. Vejamos aqui os exemplos. Derivação imprópria. O animal, substantivo aqui, foi adotado, certo? E a festa foi animal, adjetivo. Por quê? Porque eu estou nomeando, vou colocar assim, que a festa foi muito boa. Então, nós temos aqui a palavra animal duas vezes, mas uma está como substantivo, que é o animal propriamente dito, e a outra está como um adjetivo. Eu quero dar essa característica para a festa. Quero dizer que a festa foi muito boa, foi animal. Então, essa é uma derivação imprópria. Você encontra duas palavras iguais, no caso ali, animal, animal, mas com sentido diferente, porque a primeira é o substantivo, que é o animal propriamente dito, ele foi adotado, e o segundo é um adjetivo, porque estou falando sobre a festa, a característica da festa animal. Uma festa foi boa, né? Temos também aqui, que é muito importante na formação das palavras, é a composição, né? O que seria essa composição? Se refere ao processo pelo qual as palavras novas são formadas pela junção de duas ou mais palavras, sendo assim, formadas por dois ou mais radicais. São chamadas de palavras compostas, pessoal. Presta bem atenção. Que possui apenas um radical. Só a letra L ali novamente. Existem duas formas de composições. A composição por aglutinação e composição por justaposição. Vamos ver as características de cada uma, certo? Composição por aglutinação ocorre com a junção das palavras, as quais passam por alteração fonética. Vejamos. Composição por aglutinação. Boca mais aberta igual a boquiaberta. O substantivo boca perdeu a sílaba CA, né, K, e o adjetivo aberta não alterou.
né? Vejamos outra palavra. Plano mais alto. Planalto, queda do O, né? Plano mais alto. Planalto. Vejamos, pessoal, a composição agora é por justaposição, né? Vamos ver como que ocorre esse processo. Se trata da junção das palavras em que elas não sofrem alteração fonética, né? Ao contrário da que nós acabamos de ver. Por exemplo, pessoal, composição por justaposição. Cachorro quente. Cachorro mais quente, né? Guarda-chuva. Guarda mais chuva. Pé de meia. Pé mais de mais meia, né? Essa justa posição, pessoal. Gira mais sol. Gira, sol. Seguimos. Agora vamos ver compostos eruditos, certo? Ocorre por apresentar palavras que são compostas de radicais apenas latinos ou grego. Pessoal, presta bem atenção nesse compostos eruditos. Nós temos o quê? Vai apresentar palavras que são compostas de radicais apenas latinos ou grego. Vamos ver. Compostos eruditos. Piscicultura, pisci vem do latim, certo? Mas cultura também do latim. Vejamos que ali como foi colocada características radicais apenas latinos ou gregos, certo? Palavra agrícola, agri, latim, mas cola, também latim. Vejamos aqui o radical grego. Autógrafo, escrita do próprio nome, né? Da pessoa, o escritor, cantor, né? Dependendo. Ele vai dar um autógrafo, ele vai estar a escrita assinando o próprio nome, né? E é um radical, pessoal, de origem do grego. Está vendo como que é uma infinidade na formação das palavras, como elas estão interligadas, todo esse processo, né? Que vem desde a nossa história da alfabetização, né? E segue os dias atuais. Outra palavra aqui radical grego é heterogêneo, que não é semelhante, né? Heterogêneo também é um radical grego. Pessoal, nós também temos aqui para destacar o que? O hibridismo, né? O que seria? Essas palavras são compostas de radicais de idiomas distintos. No hibridismo, por exemplo, bicicleta, bi do latim, mais ciclo do grego. Vocês conseguiram entender a questão do hibridismo, né? E teve outra aula que nós falamos sobre elementos híbridos. Reforça a importância de você estar inscrito no canal para vocês acompanhar nossas aulas, né? Os conteúdos programáticos. Mas vejamos aqui, hibridismo, né? Vou fazer uma leve introdução novamente. É junção de duas formas. Por exemplo, né, após a pandemia, nós tivemos alguns exemplos híbridos, né? Nesse período, né, melhor dizendo. Alguns presenciais e outros remotos. Híbrido das duas formas. Então, vejamos. Hibridismo aqui na formação das palavras, pessoal. As palavras são compostas de radicais de idiomas distintos, certo? Por exemplo, bicicleta, bi vem do latim, mais ciclo vem do grego, mais eta vem do francês. Consegue entender, pessoal? Numa palavra só nós temos o latim, o grego e o francês. Origem, né? A palavra burocracia
Bourre ou do francês, mais cracia do grego, certo? Automóvel. Auto vem do grego, móvel do latim. Seguimos, pessoal. Agora nós temos o chamado neologismo. O que seria esse neologismo? Ocorre quando novas palavras são criadas por necessidade do falante em determinados contextos, podendo ser temporárias ou permanentes, né? Então, em um determinado contexto, o falante, no caso, a pessoa está comunicando, depende do contexto, ela vai precisar utilizar, né, dessas novas palavras, certo? O neologismo representa-se em três tipos a seguir. Vamos lá, pessoal. O neologismo semântico, que ocorre quando a palavra é existente e ganha um novo significado. Por exemplo, Paulo disse que deu zebra quando ele chegou atrasado para a aula. Esse zebra, pessoal, o que significa? Que deu errado, certo? Outro exemplo. Maria faz bico para pagar a sua faculdade. Essa palavra bico não é bico de bico, né, propriamente dito. Mas Maria que ela faz o quê? Ela tem um trabalho temporário, é um freelance, que também pode ser representado pela palavra bico, né? Ah, eu faço um bico ali em tal lugar, né? Tem um trabalho temporário. E o neologismo sintático, pessoal, ocorre por meio da combinação de elementos já existentes na língua, assim como a composição ou a derivação, né? Nós temos o exemplo aqui do neologismo sintático, dar a volta por cima, né? Quer dizer superar. Ah, eu não fui muito bem na primeira prova, mas eu vou dar a volta por cima. Eu vou superar, agora eu vou tirar uma nota bem superior, né? É só um exemplo, pessoal. Por exemplo, a palavra chipar tem origem na terminação ship da palavra relationship, que significa relacionamento, né? Às vezes a pessoa vê uma coisa assim, ah, eu shippo, então é uma certa admiração ali do relacionamento, né? É só um exemplo de neologismo sintático, pessoal, que é o elemento que existente na língua, assim como a composição e a derivação. Temos também, pessoal, a ser destacado, o neologismo lexical. O que seria esse neologismo lexical? É quando, por meio de um novo conceito, ocorre a criação de uma nova palavra. Por exemplo, aqui do neologismo lexical, a palavra escanear, ela vem do digitalizar, né? Eu vou escanear esse documento, eu vou digitalizar. Clicar, vem do pressionar um botão, do inglês click, né? Você pode pressionar ou no teclado, ou no celular, ou infinidade de botão, ou numa máquina, trabalhando numa fábrica, por exemplo, é o clicar ali. É o pressionar o botão, vem do inglês click. Temos também um exemplo aqui na formação das palavras, pessoal. A onomatopeia, né, que se trata da representação de sons. Aqui na formação de palavras, nós temos aqui, por exemplo, o tic-tac. Então, se você está lendo, é, por exemplo, um livro, e tem tic-tac, você vai já relacionar o relógio. E ao relógio você vai relacionar ao tempo, né? Por exemplo, eu dou 5 segundos para vocês resolverem os exercícios no final da aula.
Eu sempre conto 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu poderia colocar também um tic-tac, tic-tac, que está relacionado ao tempo. No caso aqui, representando, né, o objeto, a figura do relógio. Também nós temos o din-dom. Din-dom. Tá vendo só? Olha a forma de leitura. Din-dom. Din-dom. Né? Também é muito importante, pessoal, eu vou salientar que é só um extra da aula. Quando vocês for fazer leitura, faça a leitura mesmo com a representação sonora. Ela te ajuda a interpretar o texto e te ajuda também na questão das pronúncias das palavras. Né? O tic-tac, ou só tic-tac. Din-dom, din-dom. É uma música, praticamente. O din-dom está representando, melhor dizendo, o quê? A campainha, né? O chamado ali, uma atenção. Din-dom, né? Plim, plim. Também, né? Tem quando você vai fazer um pedido ali na mesa, por exemplo, uma lanchonete, tem o din-dom, mas é um plim-plim ou algum som relativo ao chamar o garçom, né? Ou a garçonete. Por exemplo, toque-toque, né? Se você está lendo ali um livro, um quadrinho, e você vê toque-toque, você automaticamente vem na mente, está batendo a porta, batendo algo, né? Toque-toque. Então, vejamos aqui essa formação, nesse processo, né? Da formação das palavras, como entra esse processo da onomatopeia, certo? Pessoal, agora chegou a melhor hora, que é a hora dos exercícios. Isso mesmo, é a hora de colocarmos em prática os nossos conhecimentos, pessoal. Como eu disse, eu sempre deixo 5 segundos para vocês responder, mas é simbólico, porque vocês podem dar pausa na aula, fazer as suas anotações, responder e depois voltar com o gabarito, está bem? Outra coisa que eu gosto sempre de salientar é o seguinte: quando vocês forem fazer a prova de vocês, preste bem atenção no enunciado. Por quê? Aqui no caso, a questão é de verdadeiro ou falso, mas poderia ser assinale a alternativa correta ou alternativa incorreta. Vejamos que tem essa diferença. Às vezes você, na hora da prova, você fica com ansiedade e acaba não prestando atenção naquele pequeno detalhe que é a alternativa incorreta, por exemplo. E você assinala pensando que é a correta, então preste bem atenção no enunciado. Mas vejamos o nosso exercício de hoje, pessoal. Passam por vários processos e combinações de morfemas para a formação de palavras. Identifique, né, como verdadeiras com a letra V ou falsas com a letra F as seguintes afirmativas, pessoal. Letra A. Morfemas são consideradas unidades ou elementos de significação que formam, por sua vez, as palavras. Letra B. Derivação prefixal ou por prefixação, quando ocorre um acréscimo de prefixo à palavra de origem. É verdadeiro ou falso, pessoal? Letra C. Na derivação prefixal e sufixal, quando na palavra primitiva não ocorre um acréscimo de prefixo e sufixo. Verdadeiro ou falso? Letra A, B e C. Vou deixar os 5 segundos para vocês, é representativo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ao nosso gabarito. Vamos ver como nos saímos desse exercício, pessoal. Passam por vários processos e combinações de morfemas para a formação de palavras. Identifique como verdadeiras com V ou falsa as seguintes afirmativas. Letra A. Morfemas são consideradas unidades ou elementos de significação que formam, por sua vez, as palavras. Verdadeiro ou falso, pessoal?
É verdadeira, certo? Letra B, derivação prefixal ou por prefixação, quando ocorre um acréscimo de prefixo à palavra de origem. É verdadeiro ou falso, pessoal? É verdadeira. Exatamente esse processo. Letra C. Na derivação prefixal ou sufixal, quando na palavra primitiva não ocorre um acréscimo de prefixo ou sufixo. Essa alternativa é falsa, pessoal, porque ali diz, ó, a primitiva não ocorre um acréscimo de prefixo e sufixo, e quando, na verdade, ocorre esse acréscimo de prefixo e sufixo, pessoal. É isso mesmo. Nós chegamos ao fim de mais uma aula de hoje e eu deixo os meus agradecimentos a todos e a todas, ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Pessoal, até a próxima aula. Bons estudos!